O entra e sai de pessoas que utilizam o elevador do Palácio do Café fica quase impossível de contar, por ser um prédio comercial. Os elevadores trabalham dia e noite, mas alguns imprevistos podem acontecer. Nesse dia 3, uma pane no elevador ímpar causou alvoroço e pânico nas pessoas que estavam dentro, mas não houve necessidade de resgate pelo Corpo de Bombeiros. Então, Luiz, na última terça-feira, por volta das 10 da manhã, a gente ouviu um barulho, muito forte aqui no edifício. Como em alguns andares o pessoal está fazendo reforma, então a gente achou que era devido a essa reforma. Posteriormente, nos foi passada informação sobre esse acidente com o elevador. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, só que é de suma importância, acho que um pouquinho mais de atenção e de zelo, Luiz, por parte dos responsáveis, tendo em vista as centenas de pessoas que estão trabalhando aqui no edifício Palácio do Café no dia a dia, salas comerciais. Então a gente pede um pouquinho mais de atenção e zelo, e também respeito às pessoas que aqui trabalham. Eu, graças a Deus, nunca tive problema. O pessoal aqui da rádio também, infelizmente, ninguém, nunca aconteceu nenhum imprevisto, nenhum acidente, mas a gente fica preocupado, porque poderia ter acontecido, alguém poderia ter se machucado, então a gente realmente fica muito preocupado, Luiz, mas com a equipe da rádio e comigo, graças a Deus, nunca aconteceu nada, a gente usa o elevador normalmente. Recentemente, o elevador par foi trocado depois de vários anos. Nele cabem 12 pessoas ou 840 quilos. Já no elevador ímpar, aconteceu uma manutenção e a capacidade é quase a mesma do elevador par, com tecnologia diferente. Ele tem um sistema de alarme moderno. O elevador é da empresa ThyssenKrupp alemã. Ele tem um sistema moderno. Esse sistema permite com que o excesso de peso seja observado pelo sistema. Então ele não sobe e não desce. Ele está. Esse nosso elevador, nós estamos conversando com a empresa que está administrando o elevador, para ver se existe esse equipamento para adaptar naquilo. Se existir, a gente vai procurar fazer da maior segurança. O síndico do edifício Palácio do Café explica o que teria acontecido com o elevador ímpar. Às 10h30 da manhã, tivemos a notícia de que o elevador tinha descido com uma velocidade além do normal. Nós procuramos saber, procuramos entender o porquê. Chegou-se à conclusão, e depois com a parte técnica, que o elevador tinha uma pessoa a mais dentro dele. Nós temos uma recomendação da fábrica, do técnico, da empresa conservadora, de que esse elevador pode pegar até 12 pessoas e dá o peso de 75 por pessoa. Infelizmente, todos nós sabemos que hoje não tem pessoas com 75 quilos. Nós estamos e procuramos regular esse peso. Nós temos um comunicado do elevador de que a lotação dele é 8 pessoas mais assessorista. Essa vez, parece-me que passou uma pessoa por falta, ou não foi falta de cuidado da assessorista, ou foi pessoas que não querem saber. Como esse pessoal estava num grupo de 6, 7, 8 pessoas, essas pessoas queriam descer, não queriam esperar outra viagem. Então o elevador, ele não despencou, ele desceu numa velocidade dependente do freio. Ela foi até quase no poço do elevador, ou no poço do elevador, sem risco nenhum. Não chegou a haver acidente. O Palácio do Café é um dos mais antigos de Paranaguá, com 12 andares e opera com 2 elevadores divididos em números pares e ímpares. Diariamente, inúmeras pessoas utilizam esse transporte, que, segundo elas, está perigoso. O último incidente aconteceu no começo deste mês com o elevador ímpar. Nós não somos técnicos, nós somos usuários do elevador todos os dias. Existem informações, inclusive, que estiveram postadas em redes sociais, dando conta de que existia um número X de pessoas, o qual o prédio aqui contesta esse número de pessoas.
cabe ao prédio, sim, dar o parecer técnico, aos técnicos, para que tenham aí o parecer técnico, para que se possa ter uma solução nesse caso. O que a gente observa realmente é que no momento em que eu chegava no prédio, várias pessoas estavam na parte de baixo do prédio, no hall de entrada do prédio, e estavam abaladas pelo que aconteceu. Como aconteceu, cabe também o relato às pessoas que estavam dentro do elevador, que inclusive postaram em redes sociais o que havia acontecido. O número de pessoas que foi postado e o número de pessoas que, segundo o prédio Palácio do Café diz, diferem. Então, eu acho que isso tem que ser apurado, isso tem que ser conversado. Com relação também ao número de pessoas em que utilizam o elevador, podem utilizar o elevador simultaneamente. No novo elevador, são 12 pessoas ou 900 quilos, segundo a placa. Nesse elevador antigo, que é o elevador ímpar, isso não consta, pelo menos não no momento do acidente, isso constava no elevador. O que constava, sim, era um aviso de que, no máximo, 9 pessoas, né, com assessoristas, poderiam utilizar o elevador. O que a gente pede, e isso eu falo como usuário, é que se tenha um cuidado maior para que acidentes como esse não aconteçam. Então, o que a gente pede, nós principalmente que usamos aqui diariamente, e eu acho que a gente não tem nem condições de contabilizar quantas vezes nós utilizamos, principalmente o pessoal que trabalha aqui na rádio, que faz uso do elevador constantemente. O que a gente realmente quer é que haja um cuidado maior, né, com a parte técnica dos elevadores, para que isso não venha a acontecer. Então, acho que no momento realmente que a gente tem que ter é consciência de que vidas estão sendo depositadas, a segurança dessas vidas estão sendo depositadas, né, e isso tem que ser pensado. Agora, a insegurança, isso sim, isso existe realmente, porque a gente observa muita gente falando, muita gente já ficou presa também no elevador, né? Ficou entre um andar e outro. Então, cuidado, eu acho que isso é o primordial. Cuidado tem que ser tomado e essa sensação de insegurança não pode permanecer. Acho que isso é o primordial no momento. Excesso de pessoas, falta de manutenção, resta saber de quem é a culpa.